Então, minhas queridas irmãs e meu marido, hoje nós vamos falar sobre a unção de Rubem. Uau! Rubem. Nós podemos ver em Gênesis, capítulo 29, no versículo 32, que diz: Lia engravidou, deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Rubem, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Amém, queridas irmãs? Então, antes de começar na unção de Rubem, a gente tem aprendido tanto com eles, né? Com os nossos patriarcas. Nós temos aprendido muito mesmo. Nós aprendemos com Issacar o quê? Sobre respeito, fortalecimento, nos alegrar nas nossas casas. E o que a gente aprendeu com o Zebulon? Sobre alegria em partir. E impartir o que temos recebido. E eu estava esses dias conversando com o Espírito Santo sobre Zebulon. Eu acho que Zebulon é um missionário, né? Aí o Espírito Santo disse para mim que não, que Zebulon tem a unção de apostolado, que organiza o corpo, alinha com as determinações do Senhor. Ele ensina, ele pastoreia, ele exorta, admoesta com alegria e muito amor. Esse é Zebulon. Nós também vimos que como que a adoração, como que nós temos que nos comportar através do nosso patriarca Judá. Como é que a gente tem que adorar? Como devemos nos comportar? O que é adoração em espírito e em verdade? Nós aprendemos que não são através dos louvores, mas entendimento. Entendimento de quem é o nosso Senhor. Quando nós entendemos quem o nosso Senhor é, nós estaremos o adorando, porque aquilo que ele fala é verdade, espírito e verdade. Assim como Davi fazia. Ele tocava instrumentos, fazia, compunha, porque era aquilo, era como se fosse um alto-falante de dentro dele para fora. Ele externava aquilo que ele sentia, que era exatamente aquelas questões. Vocês lembram do Salmo 23, não lembram? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ok? Quando a gente vê esse salmo, a gente pensa que Davi estava tranquilo, que estava com as mãos aqui, que delícia, pai. Não, minhas irmãs, ele estava no meio do fogo cruzado. Mas aquilo que ele externou era exatamente o que ele sentia. E isso é o que a gente tem que aprender com o nosso patriarca Judá. E hoje nós vamos começar a aprender sobre o patriarca Rubem. Rubem, ele foi o primogênito de Jacó. Filho dele, Jacó e de Lia. Lia foi uma esposa fiel, fértil, apaixonada, sábia e coluna forte da tenda de Jacó. Esta foi Lia. Entretanto, ela era desprezada pelo seu esposo. E Rubem cresceu vendo a tristeza de sua mãe. E isso gerou em Rubem o quê? O desejo de vê-la feliz e protegida. Tanto que ele passou a cuidar de sua mãe. Ele passou sempre a cuidar dela, protegê-la, querendo vê-la feliz. E ele levava mandrágoras para sua mãe. Por que ele levava mandrágoras para ela? Porque eles eram idólatras, né? E essas mandrágoras eram usadas para fertilidade. E Lia queria ser fértil. Só que Rubem não sabia que isso significava. Ele só sabia que isso deixava ela feliz. E ele fazia isso. Para quê? Para que sua mãe estivesse alegre. Isso era um comportamento de honra. Ele honrava a sua mãe. Rubem tinha em seu coração amor fraternal. Nós podemos observar isso quando ele persuadiu seus irmãos a não matarem José.
pois a intenção de Rúben era resgatá-lo mais tarde. Rúben, o forte, é necessário a força de Rúben, a sua honra, o seu amor fraternal para romper. Não há como romper sem essa força. Isso é uma característica do filho primogênito, que abre a madre de sua mãe para poder nascer. O primogênito precisa ter muita força para este momento. Rúben, além de forte, ele trouxe alegria para sua mãe. Ele disse, né? Ela disse quando Rúben nasceu. Porque ela se sentia desprezada. E com o nascimento do seu primeiro filho, seu coração se encheu de alegria. Ainda pequeno, Rúben participou do nascimento do seu irmão Issacar. Embora ele não tinha unção semelhante de Issacar, ele participou ativamente desse nascimento. Quem é que lembra disso? Que ele trouxe mandrágoras para sua mãe e Raquel quis as mandrágoras e negociou as mandrágoras por uma noite com Jacó. Isso está lá em Gênesis, capítulo 30. E ele participou disso. Então, nós aprendemos com isso que é necessário a força de Rúben para que sobrevenha as unções de Judá, de Simeão, de Levi, de Zebulon e do próprio Issacar. Porque ele foi o primogênito dessa galera toda. E ele, sendo primogênito de sua mãe, abriu a madre dela. Abriu, para que ela pudesse trazer ao mundo outros patriarcas com unções poderosas. Eu não estou desmerecendo os outros irmãos. Cada um detém uma unção poderosa que lhe é única. Contudo, o primeiro filho de Jacó, o filho da sua força, contribuiu, na sua medida, para que a sua mãe pudesse trazer ao mundo seus irmãos. Olha que tremendo. Então, minhas queridas e meu marido, é preciso o amor fraternal de Rúben. Só um pouquinho que eu vou aceitar. É preciso o amor fraternal de Rúben para que os irmãos não sejam mortos. Olha que forte isso aqui. Essa morte não é física, mas sim espiritual. Rúben, a sua unção intervém. A unção de Rúben intervém, impedindo que haja morte. Ela impulsiona para que venha fluir naquilo que nasceu para fluir. Afinal, a intervenção de Rúben, evitando a morte do irmão, o fez ir para o lugar que o fez florescer. Não é verdade? José não foi para o Egito e acabou florescendo? Então, essa unção de Rúben empurra para que haja florescimento, para que venha cumprir com aquilo que nasceu para fazer. Essa é uma unção de Rúben que impulsiona, que abre a madre. Amém? E é necessário a honra de Rúben para que sejam gerados irmãos na fé. Olha que importante isso aqui. Com propósitos grandiosos. É necessário a honra de Rúben. Afinal, ele honrou sua mãe. Não honrou? A fim de que ela se mantivesse gerando. Ou seja, essa honra, ela fez com que a mãe dele continuasse gerando. Ou seja, a unção de Rúben. Um pouquinho assim, foi forte o suficiente para que a mãe não esmorecesse e continuasse gerando, porque ela ainda continuava sendo desprezada. Mas aquela honra vinda de Rúben a impulsionava a seguir em frente. Olha que tremendo isso. O primogênito é um fabricante de alegria no lar. Rúben foi. É preciso ser o primogênito para romper, rasgar a madre, para que outros possam nascer. Preste atenção. É importante um primogênito para que outros possam nascer. E eu não estou falando de irmãos da mesma madre, estou falando de madre espiritual. É preciso caminhar para apontar o caminho.
É preciso suportar para dar suporte. Essa é a unção de Rubem. A unção de Rubem é romper a madre espiritual para que seus irmãos venham nascer, venham fluir. Sua unção é dar suporte, é ajudar, amar com responsabilidade. Rubem olha além da situação. Ele olha além da tribulação. Ele vê com outra ótica. Impedindo a morte de José, ele viu que José tinha seu valor e sabia que o pai deles não suportaria sua morte. Essa unção vê com clareza, vê além do que aquilo que está acontecendo, além do que está sendo apresentado, e vê que se não florescer, irá entristecer o Pai, ou seja, o nosso Senhor, o nosso Criador. Olha que tremendo isso. Rubem honra, entende e compreende. Ele gera um caminho. Rubem foi chamado para estar no meio daqueles que amam a Deus, mas também no meio daqueles que ainda não conhecem a Deus. Mas preste atenção, meus queridos. Ele tem que estar muito firmado na rocha. Quem detém desta unção tem que estar muito firmado na rocha para não se corromper. Tem que prestar bastante atenção e olhar unicamente para o Senhor, para evitar perdermos a primogenitura. Rubem acabou maculando o leito de seu pai. E com isso ele perdeu a primogenitura. E o pior não foi ter perdido a primogenitura, foi ter desonrado seu pai. Ter feito algo que arrancasse tristeza ao invés de alegria. Nosso Pai está continuamente nos olhando, nos protegendo, ouvindo nossas orações, nos estendendo a mão, sendo nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso escudo, nosso socorro tão presente, em meio a todas as tribulações. Nós estamos arrancando a alegria do nosso Pai ou tristeza? Rubem nos ensina que o nosso comportamento pode fazer um ou outro, ou sinaliza para estarmos prestando atenção no que estamos pensando, nos que estamos declarando e no que estamos agindo. Ou desonrar o nosso Pai. É isso que Rubem mostra. Nós todas sabemos que primogênito tem um significado muito importante para o nosso Pai Celeste, não é verdade? Ele se refere ao primogênito com dupla unção, duplo presente, dupla herança. E com isso nos enviou o nosso poderoso, lindo, maravilhoso irmão primogênito, Jesus. Ele nos deu o escape. Ele veio para nos ensinar e nos resgatar. Jesus também tem a unção de Rubem. Aliás, ele tem todas as unções. Eu reforço isso cada vez. Mas hoje a gente está falando sobre essa unção de Rubem, que Jesus também tinha. Nós aprendemos com Jesus como devemos seguir no caminho da primogenitura, arrancando sempre a alegria do nosso Pai. Assim como cada uma de nós, caminhando através dos passos de Rubem e Jesus, somos inseridas na sua primogenitura, uma primogenitura celestial, onde vamos tendo forças para vencer. Jesus, diante do amor fraternal que ele possuía, ele tinha esse amor, não tinha? Nos ensina sobre olhar os nossos irmãos e, independentemente do que estejam fazendo ou do que pensam que são, diante de sua incapacidade, de repente pensa, não sou capaz para isso, eu me sinto tão inútil, sei lá, não sei, não tenho sabedoria, não tenho inteligência, meu irmão ora mais que eu. Ele investe em todos. Jesus não vê isso. Jesus vê além disso. E isso nos ensina sobre questões eternas, porque as questões eternas não estão aqui, diante dos nossos olhos.
estão além disso. E Jesus impulsiona a todos realizar que nasceram para fazer. Ele não disse para aqueles pescadores: venham, que eu farei de vocês pescadores de homens? Ele não olhou para a circunstância daqueles pescadores. Ele olhou através daquela circunstância. Ele olhou a eternidade. Quem tem a unção de Rubem, olha a eternidade. Ele não olha a circunstância do irmão. Ele sabe que dentro do irmão há algo muito precioso. E é isso que ele quer arrancar. Ele quer trazer para fora. Essa unção faz isso. Tira o melhor da pessoa, extrai o melhor da pessoa. E não é à toa que Jesus escolheu as pessoas que ninguém queria mais. Ninguém imaginava que seriam aqueles que incendiariam Jerusalém e depois Samaria e depois os confins da terra. Que poderoso! Jesus, o nosso amado, ele honrou o Pai, o nosso Pai, fazendo o que nasceu para fazer. Jesus apontou o caminho, ele ensinou questões eternas. Ele não fazia nada sem propósito, nada, absolutamente nada. Cada passo que ele dava apontava para a eternidade. Rubem, entretanto, ele não atravessou o Jordão. Lembram disso? Ele não atravessou. Pois Rubem não conseguiu se livrar da vergonha, da humilhação. Ele não conseguiu pedir perdão para o seu pai e também não recebeu perdão. Rubem não se sentia digno de entrar na herança, na terra prometida. Ele sentiu-se incapaz de ser quem nasceu para ser. Nós aprendemos com Jesus, que também tem essa unção, que nós podemos sim entrar na herança do Pai, com coragem, com ousadia, aceitando o amor do Pai, aceitando o perdão do Pai, mas lembrando que temos que nos achegar ao Pai e pedir perdão por tudo o que fazemos que o desagrada. Como sabemos o que desagrada o nosso Pai? Simples. Nós temos que ler as Escrituras, temos que ser sensíveis ao que o nosso amado nos diz, pois de acordo com o avançar, meus queridos, no caminho, o Pai vai desejar algumas coisas diferentes para cada filho, de uma forma específica. E muito embora aquilo não seja proibitivo, mas com a nossa sensibilidade a gente vai entender o que ele está desejando. Ele, às vezes, poderá pedir que a gente renuncie a determinadas coisas, que elas não são consideradas pecado. Mas elas podem ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. E a gente tem que cuidar do irmão e não de nós apenas. E sim, nós atravessamos o Jordão. Todas nós assumimos a primogenitura de Jesus. E com isso temos como nossos os seus passos. Pois já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Assim como está escrito em Gálatas 2:20. Rubem optou por fazer um novo plano na sua vida. Não é? Não, eu vou fazer esse plano aqui, agora eu não vou passar para o lado de lá do Jordão, eu vou ter minha casinha aqui, porque eu não me sinto digno de pegar a herança, então eu vou fazer esse plano aqui. Ele não acreditou sua fé no plano que o pai tinha para ele. O plano que o pai tinha escrito para a sua vida. Porque ele tinha cometido um erro. Então ele fez um plano B. Mas nós aqui a gente não despreza o que Rubem nos ensina. Nós também aprendemos com seus erros. E nós aprendemos com Jesus, possuidor de todas as unções. Mas a gente não pode ter um plano B. Nenhuma de nós. Só existe o plano A para nós. Para todas nós, apenas um plano. Não podemos ficar antes do Jordão, meus queridos. Isso é inconcebível.
porque nós somos criadas para aproveitarmos todas as maravilhas além do Jordão. O Jordão significa batismo de fogo, mudança de caráter. E aqueles que realmente entendem o grande favor imerecido e se permitem receber da ousadia e coragem de serem realmente transformados e passarem a viver além do Rio Jordão. Uma vida com Jesus. Ai, nós não podemos nos preocupar com o que vamos comer ou vestir. Se temos onde repousar a nossa cabeça quando a gente vai dormir. A gente não pode contar com o saldo da nossa conta bancária, não podemos contar com garantia dos empregos, não podemos contar com nada além do que está escrito. Não vivemos mais nós. Cristo é quem vive em nós. Então, logo, nós assumimos a sua primogenitura. Então, a porção dupla de tudo o que Jesus possui é nossa também. Aquele filho é o primeiro sinal da força, assim como cada uma de nós dessa sala aqui. Nós somos filhas da força de Deus. Sinal de força. Nós temos o direito de filha mais velha, assim como está nas Escrituras. Amém, minhas queridas? Era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Amém?